Tradutor: Tinky Winky. Revisor: Dark Silo. Koong. As portas da sala do chefe se abriram. Estava escuro dentro daquele espaço. Mesmo com seu status elevado, era difícil para Jin-Woo enxergar algo lá dentro. Tudo que ele podia ver era à frente de seus pés. O chão estava bem forrado com lajes de pedra. As pedras cinzentas soltavam uma sensação fria em comparação com o calor do seu corpo. No momento em que ele deu um passo naquelas placas, flare! As inúmeras tochas que estavam alinhadas na sala se acenderam, iluminando a área. Como eu pensei, é o mesmo que no templo subterrâneo. Jin-Woo não conseguiu baixar a guarda. Ele caminhava cautelosamente enquanto observa em seu entorno pilares gigantes e o fundo da sala, um grande trono. Isso me lembra de... Era uma reminiscência da sala do trono de um rei que ele viu em um filme. Bem, a escala era bem diferente. Depois que ele deu alguns passos na sala, a porta se fechou com um som alto. Slam. Ele deu uma olhada para trás, mas não entrou em pânico. Ele já havia previsto isso. Ele continuou em frente. Ponto. Eu sinto uma forte presença. Ele sentiu que para terminar a missão de avanço de classe, ele teria que alcançar o trono à frente. Esse tipo de pensamento tinha funcionado até agora, mas ele estava errado desta vez. Ao se aproximar do trono, uma forma blindada escondida atrás de um pilar se revelou e caminhou lentamente até parar na sua frente, bloqueando o caminho. Passo. Para. A coisa parou e virou para encarar Jin-Woo. Culpe. Ele sabia que esse era o chefe. Seu nome em letras vermelhas, flutuando acima de sua cabeça, dizia-lhe isso. Capitão dos Cavaleiros, e grite vermelho sangue. Capitão dos Cavaleiros, e grite vermelho sangue, Cavaleiro líder Cavaleiro capitão, mais cor de sangue, mais nome próprio. E grite de Game of Thrones, e, mais Geo, mais rei, mais teu. Isso pode ser estranho, mas a grafia coreana de seu nome é exatamente a mesma. Não tenho certeza se é uma homenagem. O cavaleiro é macho, no entanto. Era um cavaleiro vestindo uma armadura vermelha. A parte da armadura era a mesma dos cavaleiros que ele havia enfrentado antes, mas comparada àqueles inimigos pesados, este parecia muito mais ágil. O que se destacou para Jin-Woo foi o seu capacete. A sua parte superior estava adornada com uma plumagem e possuía uma mecha de cabelo ruivo que começava a partir do alto do capacete e caía para trás, parecendo um rabo de cavalo. Enquanto olhava para o capacete, Jin-Woo notou outra coisa. Ele tem olhos? Ou melhor, no lugar onde os olhos de uma pessoa deveriam estar, a abertura do capacete brilhava com duas luzes prateadas. Seus olhos eram uma reminiscência de luz vinda de uma máquina e transmitiam uma sensação de frieza. Aqueles olhos estavam olhando para Jin-Woo, levantando os cabelos de sua nuca. Então esse era o dono da poderosa presença. Ponto. Talvez derrotá-lo seja o objetivo da missão de avanço de classe. Se esse fosse o caso, Jin-Woo tinha que ser cuidadoso. Ele ficou de olho nos movimentos de Ygritte e levantou os punhos. Adagas não vão funcionar de qualquer maneira. O que era necessário para derrotar um cavaleiro era o poder destrutivo. Ele precisaria de sua força. Ponto. Aspas. Ygritte estava assistindo Jin-Woo, então de repente tirou a sua capa vermelha. Tude. A capa caiu no chão. Seu comportamento estranho não parou por aí. O cavaleiro pegou a espada longa e os dois punhais ao seu lado e jogou-os no chão, um de cada vez. Foi um ato lento e deliberado, enviando uma mensagem para Jin-Woo. Clang. Cling cling. O silêncio da sala do chefe foi quebrado pelos sons altos do metal caindo nas lajes de pedra. Tendo descartado suas armas, Ygritte levantou os punhos e assumiu uma postura de luta, imitando o caçador. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Esse bastardo. Ele iria lutar em um combate corpo a corpo só porque Jin-Woo não tirou uma arma? O caçador mordeu os lábios. Ponto. Olhando de cima para mim? O monstro tinha conseguido insultar Jin-Woo sem usar uma habilidade. No entanto, Jin-Woo manteve seu foco. Quanto mais irritado ele ficava, mais ele se acalmava. Comparado com a velocidade de seu batimento cardíaco,
Os olhos de Jin Woo brilhavam com nitidez. Venha! Como se lesse sua mente, Ygritte avançou até ele em linha reta. Passo, 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 passo. Era uma velocidade impensável para um ser blindado. Minha armadura foi dita que teria uma penalidade de movimento caso a força fosse menor que 80. Isso significa que a força do oponente é de pelo menos 80. Além disso, os movimentos do cavaleiro mostravam que sua agilidade não estava abaixo de um caçador de rank alto. Ygritte veio antes de Jin Woo e saltou. Passo. O cavaleiro mirou em um joelho de Jin Woo. Ele é rápido. Mas Jin Woo não estava disposto a perder em velocidade. Ele inclinou o corpo para trás em um ângulo de 90 graus e evitou o ataque de Ygritte. Ele rapidamente levantou o corpo e se virou para o chefe. Ao contrário dos cavaleiros que perderam o ímpeto e continuaram após o ataque, Ygritte imediatamente se virou após o pouso. Kong. Não há tempo para ficar impressionado com seus movimentos limpos. Jin Woo rapidamente correu até Ygritte antes que ele se virasse completamente e mirou um chute em seu rosto. No entanto, mesmo enquanto estava se virando, o cavaleiro moveu seu braço com precisão. Bang! A perna direita de Jin Woo foi parada facilmente pela mão esquerda de Ygritte. Impossível! Jin Woo ficou surpreso. Enquanto as suas pernas estavam fora do chão, o punho de Ygritte voou direto até ele. O caçador levantou os dois braços instintivamente para tentar se proteger, mas não conseguiu bloquear completamente o impacto. Bang! O soco quebrou sua guarda, e Jin Woo sentiu seu corpo jogado no ar. O quê? Jin Woo exclamou em choque, mas o som de sua boca rapidamente se transformou em um grunhido. Ponto de interrogação. Aspas. Ygritte já estava bem diante de seus olhos. Antes que ele pudesse reagir, o rosto de Jin Woo foi recebido pelo punho esquerdo do cavaleiro. Smash! O caçador saltou no chão e rolou pela sala. Tirling! Quando ele parou e se levantou, as orelhas de Jin Woo estavam tocando. Ele balançou a cabeça algumas vezes e o toque diminuiu um pouco. No entanto, havia um problema maior se aproximando. Através de sua visão turva, Jin Woo viu Ygritte caminhando em direção a ele. Step step. Jin Woo abriu os olhos e se concentrou em suas pernas. Ygritte parou ao alcance do braço diante dele. Uma festa da lesma começou entre os dois. Ygritte não fez nenhuma tentativa de desviar dos ataques de Jin Woo. Ele pegou o punho do homem e contra-atacou com o seu. Bam! A cabeça do cavaleiro virou levemente. Mesmo antes da mão de Jin Woo se retrair após o soco, o cavaleiro atacou com uma velocidade ofuscante. Pou! O corpo de Jin Woo balançou. Smash! Desta vez, Ygritte deu um passo para trás. Bas! Os punhos do cavaleiro atingiram o estômago de Jin Woo e o caçador se inclinou. Sangue saiu da boca do homem. Tanto para a redução de dano físico. A redução de dano físico de Jin Woo era de 30% com seu equipamento. Mas cada um dos socos de Ygritte doía como um martelo batendo nele. Por outro lado, seus próprios ataques não pareciam muito prejudiciais ao cavaleiro. A troca do par não durou muito tempo. Smash! Tremendo, Jin Woo finalmente se ajoelhou. Tude! Ele tentou se levantar novamente, mas não conseguiu encontrar a força. Tude! GRRL. Ygritte ficou diante de Jin Woo e parou seus ataques. O cavaleiro olhou para o homem. Ponto de interrogação. Apóstrofo. A figura carmesim ignorou os olhos olhando para ele com confusão e estendeu a mão para a espada ao longe. A espada do cavaleiro voou pelo ar para a mão dele. Jin Woo percebeu o que Ygritte faria. Você quer me executar, é isso? Ele realmente merece o título de capitão dos cavaleiros. Quando Jin Woo não fez nenhum movimento para resistir, Ygritte ergueu a espada para o caçador. A espada caiu em linha reta em direção ao pescoço do homem. No entanto, Jin Woo não tinha a intenção de ir tão facilmente. Slash! A mão esquerda de Jin Woo subiu e bloqueou a lâmina que caía. Clang! Ele fez um som inesperado de metal batendo contra metal. A luva que ele ganhou antes de vir estava protegendo sua mão. Ponto de exclamação. Ele sentiu o choque de Ygritte.
Não perdendo a oportunidade, Jin Yuo jogou seu punho direito no cavaleiro. Como esperado, Ygritte não mostrou qualquer indicação de que ele iria se esquivar. Você só vai contra-atacar de novo, certo? O cálculo do monstro era trocar golpe por golpe. No entanto, havia algo que não estava incluído em seu cálculo. Presa envenenada de casaca. Soou. Em um momento infinitesimal, o rosto de Ygritte estava segurando a adaga convocada. Jin Yuo enfiou a adaga nos olhos do cavaleiro. Stab. Kulaa. Um grito desumano saiu do capacete. Ao mesmo tempo, os olhos atingidos pela adaga de Jin Yuo brilhavam com uma luz poderosa. Jin Yuo se levantou. Agora o quê? A batalha não acabou só porque ele pegou um olho. Ele precisava de algo mais poderoso. Uma lembrança passou pela mente de Jin Yuo. Aquele ataque o matou no passado. Vamos usar isso novamente, Ygritte. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse dar a ordem. Jin Yuo baixou o corpo e abraçou a cintura de Ygritte. Ele começou a correr. Kulaak. Enquanto se debatia de dor, Ygritte repetidamente golpeava as costas de Jin Yuo. O homem cerrou os dentes e não soltou o cavaleiro. Em vez disso, ele aumentou sua velocidade. Sprint. Sua velocidade de movimento é aumentada em 40%. Fechar colchete. As pernas do caçador se moveram mais rápido. Ele alcançou uma velocidade onde todo o seu corpo estava tremendo. Sim, assim. Ele iria bater na parede com essa velocidade. Jin Yuo não aliviou a força que estava segurando a cintura do cavaleiro. Claro, ele sabia que o dano ao seu próprio corpo não seria mínimo nesta velocidade, mas Jin Yuo tinha uma habilidade passiva como um trunfo. Ele estava quase lá. A parede estava logo à frente. Kuang. Slam. Com um grito, Ygritte foi golpeado na parede. Ao mesmo tempo, uma mensagem do sistema apareceu. Ring. Sua saúde caiu abaixo de 30%. Espírito inflexível foi ativado. Fechar colchete. Todo dano recebido é reduzido em 50%. Fechar colchete. O choque do ataque foi poderoso o suficiente para abalar toda a sala. Cook. Jin Yuo deu um passo para trás. Mesmo preso à parede, Ygritte ainda estava vivo. Jin Yuo sentiu a força vital emanando do cavaleiro. Ponto. Eu tenho que acabar com isso. Apóstrofo. Ele removeu a presa envenenada de casaca de onde estava. O corpo de Ygritte se encolheu quando ele pegou a adaga. Jin Yuo agarrou a adaga como uma picareta de gelo e derrubou-a no pescoço do cavaleiro. Facada vital. Clang. O ataque não perfurou. Mais uma vez. Facada vital. Clang. Faíscas voaram da ponta do punhal. Um pequeno arranhão apareceu na armadura. Novamente. Facada vital. Clang. De novo. Clang. Mais uma vez. Clang. E finalmente. Facada vital. Crack. A presa envenenada de casaca se afundou no pescoço do cavaleiro. Você derrotou o capitão dos cavaleiros, Ygritte vermelho sangue. Fechar colchete. Você subiu de nível. Fechar colchete. Você subiu de nível. Fechar colchete. Jin Yuo levantou os braços para o alto. Enquanto caminhava para trás, ele perdeu a força em suas pernas e caiu no chão. ARF, ARF. Ele ofegou como se estivesse prestes a vomitar. Esta foi uma vitória dificilmente obtida. Foi uma luta incrivelmente apertada. Então, é isso. Acabei com a quest. Jin Yuo finalmente se levantou com dificuldade. Ele esperava que a quest de avanço de classe terminasse depois de derrotar Ygritte, mas nenhuma mensagem apareceu. Olhando em volta, nada realmente havia mudado. Bem, havia uma coisa. Havia vários raios de luzes vindos do corpo de Ygritte. Era o cartão de visitas dos itens. Vamos pegá-los primeiro. Ele não tinha certeza do que estava para acontecer em seguida. Ele julgou que deveria pegar o que podia agora. Jin Yuo esticou a mão para a luz. Você encontrou o capacete do Cavaleiro Vermelho. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Você encontrou uma runestone, mãos do governante. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Você encontrou um Leather Pouch. Gostaria de adquiri-lo?
Fechar colchete. Você encontrou em instante return stone. Gostaria de adquiri-lo? Fechar colchete. Mãos do governante. Régua mais toque mãos. Por que havia tantos? Jinwoo estava desconfiado, mas não conseguiu esconder sua felicidade. Adquirir tudo. A bolsa de couro foi a primeira a ser obtida. Você abriu a bolsa de couro. Fechar colchete. Há 1.500.000 de ouro no interior. Fechar colchete. Você ganhou 1.500.000 de ouro. Fechar colchete. Jinwoo foi levado de volta. A recompensa estava em um nível bem diferente. Como esperado, a dificuldade em levar o chefe resultou em uma grande recompensa. Mesmo a bolsa de couro, que ele não esperava muito, deu-lhe uma quantidade insana de ouro. Isso seria muito útil para a loja. No entanto, Jinwoo estava mais interessado nos outros itens. Se apenas a bolsa de couro lhe deu tanto, então o que esperar sobre o capacete e a pedra rúnica? Ele abriu a tela de informações do capacete com um coração animado. Ring. Elmo do Cavaleiro Vermelho raridade. S-tipo, armadura redução de dano físico, mais 15% força, mais 20. Constituição, mais 20. Rank S. Jinwoo soltou um grito de alegria. Este era o primeiro equipamento Rank S que ele encontrara. Além do incrível benefício de reduzir o dano físico recebido em 15%, ele tinha um poderoso efeito de dar aos status de força e constituição um aumento de 20 pontos. O peito de Jinwoo bateu de excitação com o item. É incomparável a um equipamento de Rank A. Ele tinha obtido 2 itens de Rank A até agora. O primeiro foi a presa envenenada de Casaca ao derrubar Casaca. O segundo foi o colar do Guardião Cerberus. Mesmo aqueles dois eram muito poderosos. Enquanto a presa envenenada tecnicamente sofria uma penalidade na força, ainda era um item poderoso que lhe proporcionava uma redução permanente de 20% no dano físico. E o colar do porteiro? Era um item incrível que dava 20 pontos para os status de agilidade e sentidos. O benefício dessas duas estatísticas só se tornaram mais aparentes com o passar do tempo. E o capacete do Cavaleiro Vermelho quase combinou esses dois itens de Rank A sem penalidades. É realmente o melhor. Jinwoo não pôde deixar de sorrir apesar da luta difícil. Havia mais uma coisa menor. Ele gostou do design do capacete. É uma pena que eu não seja capaz de mostrar isso. O capacete brilhava com a cor de sangue. Junto com a longa plumagem, era quase como uma obra de arte. Por um momento, Jinwoo teria gostado de obter o conjunto completo da armadura carmesim. Infelizmente. Ponto. Lamentável. Ponto. As outras peças da armadura de Ygritte não apareceram como drops. Apenas o capacete havia sido obtido. Jinwoo deixou de lado o pequeno arrependimento e cuidadosamente colocou o capacete. Como sempre, o item desaparecerá. E embora ele não pudesse mostrar sua forma. Status força. 128, mais 20. Constituição. 87, mais 20. Agilidade. 107 inteligência. 66 sentidos. 89 disponível stunt points. 0 redução de dano físico. 46%, mais 15%. O aumento do capacete foi mostrado temporariamente entre parênteses. Força, constituição e até a redução de danos físicos haviam aumentado bastante. Jinwoo estava imensamente satisfeito. Confirmar os efeitos com seus olhos fez seu coração disparar. Espere. Jinwoo sacudiu a cabeça. A missão não acabou. Eu preciso me acalmar. Havia mais um item que ele precisava verificar. Ainda animado, Jinwoo examinou os 2 itens restantes. Runestone, mãos do governante. Pedra de retorno instantâneo. 2 pedras. Jinwoo primeiro olhou para a pedra de retorno instantâneo. Era um pedaço de rocha um pouco maior que uma noz. Eu sei o que é uma runestone, mas o que era uma pedra de retorno instantâneo? Sua curiosidade foi respondida rapidamente. A informação da pedra surgiu na frente dele. Ring. Pedra de retorno instantâneo raridade. Tipo,
Consumível item da missão de avanço de classe. Quebre este item para sair imediatamente da dungeon. Este item irá desaparecer uma vez que a quest estiver completa. Você não pode manter este item em seu inventário. A maneira de usá-lo era a mesma que uma runestone comum. Em vez de uma habilidade, isso o levaria para o exterior. Espere, então a busca de avanço de classe não acabou? De acordo com a descrição do item, se a missão terminasse, deveria ter sido destruída. Isso significava. Ponto. Um arrepio percorreu a espinha de Jinwoo. Era um sentimento estranho. Ele acabou de receber uma saída em caso de emergência, então por que ele se sentiu tão desconfortável? Se isso fosse algo que poderia ser usado em uma masmorra de verdade, o valor da pedra seria incalculável. Essa pedrinha era o equivalente a um dispositivo de salva-vidas. Quem seria mesquinho com seu dinheiro em algo assim? Claro, Jinwoo sentia do mesmo jeito. Isso deve diminuir em muito o perigo na quest. Se eu quisesse, eu poderia sair quando quisesse. Apesar de tudo isso, ele não conseguia afastar o pavor que estava sentindo. Como se estivesse esperando, o sistema avisou-o com seu toque. Ring. O jogador obteve a pedra de retorno instantâneo. Fechar colchete. A quest de avanço de classe irá começar agora. Fechar colchete. Ah! Então esse era o item que começava a missão. Jinwoo ficou chocado. Ele sentiu como se tivesse pisado em uma mina que poderia ter sido evitada. Se eu soubesse disso, eu teria descansado antes de pegá-la. Era tarde demais para se arrepender agora. Não importa o quanto ele combinasse sua experiência e inteligência, era impossível prever o futuro com 100% de certeza. Suor frio cobria suas sobrancelhas. Ele checou seu status. HP. 4161 10.270. MP. 390.850. Fadiga. 61. O cansaço é um pouco alto, mas ainda é administrável. Graças ao aumento do capacete, a saúde atual e máxima aumentaram proporcionalmente. Graças a Deus por isso. Jinwoo tentou se animar um pouco. Isso ainda é realizável. Por enquanto. Em uma última análise, sua vida não estaria em perigo. Ele estava segurando a pedra de retorno instantâneo em sua mão. Mas não importava como ele pensava sobre isso, a pedra representava estar desistindo da missão. Se não, não seria dado a ele como o sinal de partida. E se eu desistir da quest? Não seria diferente de desistir de se obter a classe. O suor que se acumulará agora caia em seu rosto. Culpe. A próxima mensagem do sistema apareceu. Ring. Em 10 segundos, portais dimensionais começarão a abrir aleatoriamente. Portais dimensionais. Portais dimensionais igual a dimensão, mais porta-portão. Não é a mesma palavra que os portais das masmorras. Antes que ele pudesse descobrir o que aquelas palavras significavam, o sistema produziu uma enorme tela com números grandes no ar. 0 horas, 0 minutos e 10 segundos. Bem, isso foi fácil de entender. Era provavelmente a contagem regressiva que falou anteriormente. As mensagens continuaram. O jogador tinha uma escolha: usar o retorno instantâneo para escapar da masmorra. 0 horas, 0 minutos e 8 segundos. 0 horas, 0 minutos e 7 segundos. 0 horas, 0 minutos e 6 segundos. A contagem regressiva continuou. Ou durar o maior tempo possível e obter os pontos de avanço necessários para o avanço da classe. Suportar. Suportar o quê? Jinwoo urrou em voz alta em frustração. Sua mão já estava segurando a presa envenenada de casaca, convocada do inventário. A runestone foi colocada no inventário, e a pedra de retorno instantâneo foi colocada no bolso de trás. Enquanto seu coração parecia estar prestes a explodir, ele havia terminado seus preparativos de combate. E lá estava San Jinwoo. A busca de avanço de classe irá começar em breve. 0 horas, 0 minutos e 4 segundos. 0 horas, 0 minutos e 3 segundos. 0 horas, 0 minutos e 2 segundos. Jinwoo olhou para os números que estavam em contagem regressiva, depois vigiando seus arredores.
Seu olhar rapidamente caiu aqui e ali. Algo estava prestes a começar. O ar na sala começou a rodar e ficar distorcido. 0 horas, 0 minutos e 1 segundo. Eu te desejo sorte. Fechar colchete. Ok. Foi a primeira vez que o sistema exibiu uma aparência de emoção, mas não houve tempo para se surpreender. No momento em que o cronômetro atingiu 0, os portais começaram a aparecer em vários lugares ao redor da sala. Wong. Wong. Não era apenas um ou dois. Haviam 6 perto dele. Atrás dele havia muitos mais aparecendo. Ao mesmo tempo, o cronômetro começou a contar para frente. 0 horas, 0 minutos e 2 segundos. A contagem regressiva recomeçou. Desta vez, seria seu julgamento aqui. Os pontos de avanço dependeriam de seu registro. O sistema não estava totalmente claro, mas Jin Woo entendeu isso. Eu me tornarei mais forte quanto mais eu suportar. Mais precisamente, ele teria uma classe mais poderosa. Ele não podia desperdiçar uma oportunidade como essa. Havia espaço para respirar em seu HP e MP. Vamos aguentar o máximo que puder. 0 horas, 0 minutos e 3 segundos. O momento exato em que o cronômetro atingiu 3 segundos, os portões mais próximos começaram a gerar uma multidão de cavaleiros sem armas. Claque, 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 claque. O chão tremeu quando os cavaleiros armados entraram em formação. Pareciam uma onda de prata congelada no tempo, esperando para cair sobre ele. Mesmo diante da força opressiva, um sorriso apareceu no rosto de Jin Woo. Se é só isso, eu posso cuidar deles. De certa forma, ele estava agradecido por ser apenas esse nível de inimigos. Se algo como Ygritte saísse daqueles portais, ele não poderia imaginar durar mais do que alguns segundos. Stealth. Jin Woo usou o pouco de mana que havia deixado para entrar no modo Stealth. É muito, mas vou usá-lo para verificar a situação. A forma do caçador desapareceu de vista. Como esperado, os cavaleiros que estavam correndo em direção a ele foram todos desacelerados e pararam. Infelizmente, algo aconteceu que Jin Woo não esperava. Um mago usou a YEOF Detection. O sistema apitou com aviso. Jin Woo virou a cabeça para o som. Olho de detecção. Detectar, espionar, pesquisar, mais olhos, visão. Ok. Um mago que apareceu de um dos portais estava lançando um feitiço. Jin Woo viu uma marca em forma de olho acima de sua cabeça. A marca brilhou e o stealth de Jin Woo foi liberado. Merda. Seus planos foram cancelados desde o começo. Turn. Turn. Os cavaleiros que estavam parados e imóveis depois que ele desapareceu viraram suas cabeças em uníssono para Jin Woo. Era parecido com uma cena de um filme de terror. A onda de prata caiu sobre o homem. Ele cerrou os dentes e se preparou. Bang. Seu soco explodiu a cabeça de um cavaleiro. Sua vítima caiu no local. Você derrotou um cavaleiro. Fechar colchete. Uma luz se reuniu nos olhos de Jin Woo. Sede de sangue. A sede de sangue foi ativada. O medo foi infligido. Os alvos perderão 50% de todos os atributos por 1 minuto. Ele foi capaz de retardar muitos dos monstros com os efeitos do medo, mas sua mana havia caído até em 90. O custo de mana da sede de sangue era de 100. Ele não seria capaz de usá-la novamente. Mas eu comprei 1 minuto com isso. No único minuto em que os atributos dos monstros foram rebaixados, Jin Woo impiedoso destruiu tantos inimigos quanto pôde. Bang. Crack. Bum. Cabum. Em face do poder aterrorizante do caçador, os cavaleiros se amassaram para a esquerda e para a direita. Bang. Bum. Crack. No entanto, a velocidade com que novos cavaleiros surgiam superou a capacidade de Jin Woo de destruí-los. Claque, 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 claque. No meio do tumulto frenético, Jin Woo verificou o relógio. 0 horas, 3 minutos e 19 segundos. 3 minutos e 19 segundos. Jin Woo se perguntou quantos pontos. O que ele receberia se ele fosse embora agora? A situação estava ficando cada vez mais insuportável a cada segundo. A investida dos cavaleiros continuou dos portões. Ele havia destruído muitos deles, mas seu número permanecia incontável. Uau!
Eventualmente, Jin Wu foi enterrado na massa dos cavaleiros. Espírito inflexível foi ativado. Fechar colchete. Espírito inflexível foi ativado. Fechar colchete. Ele começou a sentir sua saúde despencar. HP 1036 10.270. E o tempo? 0 horas, 5 minutos e 8 segundos. 5 minutos e 8 segundos. Ele suportou o maior tempo que pôde. Ponto. Vamos embora. Na parte inferior da pilha sufocante de cavaleiros, Jin Wu enfiou a mão no bolso de trás com esforço. Mas, drop. A pedra de retorno instantâneo escorregou de suas mãos. Rou rou rou. A pedra redonda foi chutada pelo calcanhar de um cavaleiro e levada para longe. Não. Jin Wu esticou sua mão inutilmente para a sua salva-vidas, mas não conseguiu atravessar os cavaleiros. Mais cavaleiros se empilhavam em cima dele. Estava ficando difícil respirar. Espírito inflexível foi ativado. Fechar colchete. Espírito inflexível foi ativado. Fechar colchete. Ele sentiu sua consciência desaparecer. Clang. 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 Jin Wu ouviu uma risada vindo de algum lugar. Você não derrubou tudo isso sozinho? Ponto. Apóstrofo. Por que descer um caminho perigoso por um caminho seguro? Se um caçador rank E se tornasse um rank B, ou mesmo um rank C, não teria sido um incrível golpe de sorte. Ponto. Apóstrofo. Eu acho que isso é tudo que você vale. Ponto. Cale a boca. Apóstrofo. Você é a razão pela qual você vai morrer aqui. Cale a boca. Bom. Os cavaleiros que haviam sido empilhados em Jin Wu foram todos atirados de volta. Mesmo à beira da morte, os olhos do caçador ainda estavam vivos. Eles estavam cheios do espírito de determinação. Eu não vou deixar acabar assim. Como você acha que ele conseguiu essa oportunidade? Não. Isso não terminaria aqui. Ele sabia o que era estar no fundo absoluto do mundo, e é por isso que ele queria estar no auge absoluto. Mais do que ninguém, ele conhecia a dor do fraco. Ele fez coisas covardes para sobreviver, e foi ridicularizado por fazê-las. Quanta ajuda poderia ser dada por um rank E? Mesmo que seja a associação, eles não poderiam ter alguém mais útil. Esse cara é só. Ele está apenas sobrevivendo escondendo-se atrás de seus companheiros. A escada para o pico que ele só tinha sonhado finalmente apareceu diante dele. Você esperava que ele apenas olhasse e não fizesse nada? Não havia como. Ponto. Eu lembro. Apóstrofo. Aquela voz em sua cabeça. Era a sua voz. As vozes que sussurravam atrás de suas costas. Claro, vai em frente. Gargalhada. Eu vou lutar até o fim. Não importa se minha saúde é 10 ou 1. Eu quero lutar até o amargo fim. Até que meus ossos virem poeira e meus músculos estejam rasgados. O WAH. Jin Wu jogou seu corpo nos cavaleiros. Craque. Seu punho voou para frente. O peitoral de um cavaleiro desabou e foi enviado voando. Como uma bola de boliche, o corpo voador derrubou outros cavaleiros em seu caminho. Implacáveis, os cavaleiros atacaram-no mais uma vez. Jin Wu se esforçou ainda mais. Bang. Craque. Bum. Punhos. Cotovelos. Joelhos. Pés. Jin Wu jogou cada parte de seu corpo em seus inimigos. Cada vez que ele atacava, um cavaleiro ficava amassado como uma boneca de papel. Sua fadiga está acima de 70. Fechar colchete. Seus movimentos serão restritos. Fechar colchete. Como o aviso dizia, seu corpo começou a desacelerar. Mas a luz nos olhos de Jin Wu não desaparecera. Eventualmente, os cavaleiros continuaram depois de 1 ou 2 golpes. Ainda assim, se eles não disserem em um único golpe, ele apenas os acertaria 2 vezes. Se eles não disserem em 2 golpes, ele os atingirá 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Craque. 8, 7, 6, 5. Enquanto isso, algum tipo de contagem regressiva estava acontecendo. Jin Wu estava focado na batalha e não havia notado isso antes. Ok. A missão está terminando.
Seu breve momento de esperança foi rapidamente frustrado. 0 horas, 6 minutos e 27 segundos. O cronômetro da Quest ainda estava subindo. O que quer que estivesse acontecendo na frente dele não estava relacionado ao cronômetro. 4, 3, 2. Você está contando até a minha morte. Jin-Woo pensou no sistema. Ele se lembrou da primeira vez que falou com ele. Como parar seu coração em 0,02 segundos caso ele não aceitasse se tornar um jogador. Bom. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Vou usar você até o último segundo. Bang. Acabou. Mais 2 cavaleiros foram esmagados. No entanto, comparado ao seu espírito de luta, o corpo de Jin-Woo estava irreconhecível. A força por trás de seus ombros se foi. Os punhos abrandados não conseguiam mais bloquear os ataques dos cavaleiros. Um pela frente, um por atrás. Bam! Esmagado entre os 2 cavaleiros, Jin-Woo soltou um gemido doloroso. K.O.K. Não perdendo a abertura, os cavaleiros se aproximaram de Jin-Woo mais uma vez. Aprisionado pela multidão, ele não conseguiu levantar um dedo. Claque, 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 claque. Ainda mais. Mais e mais cavaleiros se empilharam em direção ao caçador. A maré prateada se transformara em uma montanha de prata. Jin-Woo respirou o que ele imaginou ser seus últimos suspiros. Ponto. Aspas. Então esse era o fim. De alguma forma, Jin-Woo encontrou uma pequena abertura e estendeu a mão para o céu. Era um gesto sem sentido no momento. HP 93.270. A situação era desesperadora. Mas Jin-Woo não desistiu. Não, ainda não, só um pouco mais. A mão que segurava o céu se fechou em punho. Nesse momento, a contagem regressiva desconhecida estava terminada. 0. Você não conseguiu concluir a missão diária. Fechar colchete. Você irá ser enviado para a zona de penalidade. Fechar colchete.